Boa noite, tudo bem? Então, pessoal, nós hoje vamos conversar aqui sobre vícios. Vício é a dependência física ou psicológica que faz uma pessoa buscar o consumo excessivo de alguma substância ou atividade. Então, as pessoas podem se viciar em cigarro, em comida, em fazer compras, em jogos, em álcool, em chocolate, em sexo. E agora, mais recentemente, nós temos observado que as pessoas estão se viciando no uso dos celulares. No uso de aplicativos, nas mídias sociais, na internet. Então, esses são vícios novos. O vício, pessoal, é muito difícil, não só para quem é viciado, mas para quem convive com o viciado. E o vício, é bom a gente destacar que não é nem falha de caráter, nem tampouco falta de força de vontade. O vício, na verdade, é uma herança genética, é um registro, é uma marca que vem no DNA da pessoa, nasce com ela, a pessoa já nasce assim. Então, essa marca no DNA, que é um registro que tem na linhagem genética dessa pessoa, é o que faz ela ter a tendência. Então, ela vai desenvolver ou não esse vício, né? O termo em inglês é addiction, e a tradução eu não gosto muito, mas a tradução em português é adição, né? Então, addiction, adição, o adicto é o viciado, né? É sinônimo, tá? Então, por que eu digo que a pessoa pode ou não desenvolver o vício? Vai depender do que é chamado de fatores estressantes, né? E um dos fatores estressantes são os traumas, tá? Então, se a pessoa tiver nascido em berço de ouro, com pais carinhosos, atenciosos, que deram afeto para essa pessoa, pelo menos durante toda a infância e adolescência, e se tudo mais deu certo, se essa pessoa vai estudar em colégios bons, se tem bons amigos, se tem uma boa condição financeira, se não passa por aperto. Então, nesse caso, onde tudo transcorre bem, essa pessoa não necessariamente vai desenvolver o vício. Mas, na verdade, esses são casos muito raros. Na maioria das vezes, né, acontece o contrário. A pessoa tem um problema na infância, os pais não dão muita atenção, essas pessoas sofrem bullying na escola. E então, esse histórico aí da pessoa, principalmente no início da vida da pessoa, se não for um bom histórico, isso daí é uma das causas do desenvolvimento desta tendência que vem no DNA. Então é assim, a pessoa tem aquela marca no DNA, que vem na bagagem genética dela, na linhagem genética dela. Então, ela pode desenvolver o vício ou não. Vai depender das condições da vida dela. E uma das condições que pode realmente fazer a pessoa desenvolver o vício é esse primeiro período da vida dela. Se for bom, se tudo correr bem, se tudo der certo, pais presentes, boas escolas, bons amiguinhos, né, uma condição de vida financeira boa também, muito provavelmente ela não irá desenvolver o vício.
mas infelizmente esses casos são verdadeiras exceções, né? Então as pessoas têm muitos problemas na primeira fase da vida e essa é uma das razões que leva a pessoa a expressar aquela marca no DNA, tá? Então, o que acontece? Quais seriam os outros fatores estressantes? A condição do início da vida é um, ok? Outros fatores estressantes, que vem de estresse, né? O meio ambiente poluído, a água e o ar de má qualidade, comida de má qualidade, né? Relacionamentos abusivos, relacionamentos negativos, trabalhar no que não gosta e os traumas também. Então, todos esses fatores, que são chamados de fatores estressantes, são gatilhos para deflagrar o vício. Então, uma vez o vício deflagrado, né, ele se torna um desequilíbrio multifacetado. Ele envolve a mente, né, porque a mente é a cabeça que pensa, né? A pessoa que tem um vício, geralmente ela tem pensamentos obsessivos, pensamentos repetitivos. É uma mente que é tudo menos tranquila, tá? Então a pessoa muitas vezes dorme mal. O mal dormir também pode ser considerado um fator estressante, ok? Então, o que mais? O vício envolve muito as emoções. A pessoa muitas vezes tem um problema com outra, tem um problema de família, tem um problema no trabalho, não consegue resolver aquela situação dentro dela. Nossa, isso aí é um gatilho, um dos maiores gatilhos para deflagrar o vício, as emoções. E o corpo. Aonde no corpo? No cérebro, no sistema no sistema de neurotransmissão cerebral, nos neurotransmissores, tá? Então, uma doença que envolve o corpo, a mente e as emoções. Em relação ao cérebro, devido a essa tendência herdada, então a pessoa já nasce com uma deficiência nesses neurotransmissores cerebrais. Então, é nesse sistema de neurotransmissão cerebral que fica o freio do corpo. Então, a pessoa já nasce com o freio do corpo com defeito. Já nasce com defeito de fábrica. Então, o que acontece? Outro sistema dentro da neurotransmissão cerebral é a serotonina, é a produção de serotonina. O que vem a ser a serotonina? O calmante natural do corpo. E geralmente, quase sempre, os adictos, as pessoas que vêm com essa marca no DNA, expressando ou não essa tendência, porque a marca no DNA dá a tendência ao vício, ela pode expressar ou não. De qualquer maneira, essa pessoa que vem com essa marca, né, eu chamo de são cartas marcadas, ela vem com uma produção baixa de serotonina, ela já nasce assim, ok? E o trauma, o que acontece? Pode ser um evento, pode ser uma série de eventos que aconteçam durante um período da vida daquela pessoa. E aí são sempre eventos assim muito impactantes, né? Às vezes a pessoa corre até perigo de vida. Então aquilo causa um impacto devastador no sistema nervoso da pessoa, nas emoções, nos pensamentos, né? E a pessoa passa a ter problemas no corpo também, somatiza.
Então são eventos assim muito impactantes. Aí o que acontece? A pessoa vai e desenvolve uma estratégia de sobrevivência para sobreviver àquelas situações terríveis. E aí o tempo passa, ela consegue resolver o trauma, mas ela não consegue parar com a estratégia de sobrevivência. Aí fica como se fosse uma vitrola enguiçada, tocando ad eterno. Já não tem nem mais música e a vitrola está tocando. Não tem mais trauma e a pessoa continua com a estratégia de sobrevivência. Então, a estratégia de sobrevivência é o próprio vício, é se agarrar a uma substância que vai amortecer aquele impacto, que vai anestesiar aquela dor, vai fazer com que a pessoa consiga sobreviver àquelas emoções. Só que a situação se resolve e a pessoa continua naquele mesmo padrão de comportamento, que é altamente destrutivo. Todo vício é altamente destrutivo sobre todos os aspectos. Uma vez, uma amiga me disse que ficava indignada com o marido, que tem problema com o álcool. Ela me disse que ela ficava indignada porque quando ele estava sóbrio, ele não tomava a decisão de não beber. E aí eu falei para ela, o viciado, o adicto, não tem essa capacidade. Porque, na verdade, muita gente pensa, aquela pessoa ali viciada em chocolate, por que ela não para depois que ela começa a comer? Porque, na verdade, o vício, ele é anterior ao início do consumo da substância, do início da prática da atividade, né? O que acontece? O vício começa antes daquele primeiro gole, antes daquela primeira mordida. O vício começa quando o viciado, quando o adicto, sente aquela enorme angústia, aquele bololô no peito, aquela aflição que é uma mistura de agonia com nervoso, com tensão, com frustração. E aí, essa pessoa vai correr para a substância, para aliviar aquela grande agonia. Então, na verdade, o vício também, ele é usado como uma automedicação. Essa sensação é uma sensação muito ruim. Então, o viciado corre para a substância, porque ele já sabe que aquela substância vai dar um alívio. Não é uma solução de jeito nenhum, é uma falsa solução, mas por um período curto de tempo, ele vai sentir alívio daquela grande aflição, daquela grande agonia. Então, é isso que acontece, né? Então, antes do viciado pensar em se controlar, o vício devora ele. Então, tem uma analogia que eu acho que é muito interessante, muito apropriada para esse caso. O vício, na verdade, ele começa antes da pessoa consumir a substância ou começar a praticar atividade, ok. Mas assim, a fissura propriamente dito, é como se fosse o adicto ver, ele sente que está chegando. É como se ele estivesse ali vendo um tsunami bater na Terra, né? Que são aquelas ondas gigantescas de 30 a 40 metros, né? Quando acontece aí o desarranjo das placas tectônicas, se formam os tsunamis, né? Que vão bater em algum lugar.
Então é como se o adicto tivesse ali, né? Vai bater em alguma praia, né? Porque vem do mar. Então o adicto tá ali, né? E tal, de bobeira, de repente ele vê aquela onda gigantesca vindo na direção dele. Isso é a fissura. Isso é a fissura. Então, antes que ele possa pensar em fazer alguma coisa, em tentar se controlar, nem pensar. Mas enfim, aquela onda vem, chega mais rápido do que ele pensa e engole ele. Assim é o vício. Assim é o vício. Então, é por isso que nós não podemos julgar o adicto, o viciado, que além de tudo ainda sofre muito bullying. O vício é uma das coisas mais mal entendidas da face da Terra e uma das coisas mais brutais que pode acometer um ser humano. Então, tá muito mais para compaixão do que para preconceito, do que para discriminação, do que para raiva, né? Na verdade, o viciado, ele sofre muito. E, infelizmente, a medicina vigente ainda não tem uma solução para esse tipo de problema, que é um problema complexo, é um problema multifacetado, né? Então, é isso, pessoal. Hoje eu vim aqui para dar esse recado. Vamos ter mais compaixão com os viciados, com as pessoas que sofrem de qualquer tipo de vício. Então, eu desejo para vocês uma boa noite e a gente se vê na próxima. Bye, bye! Tchau!